sou o Diego Tolentino, sou pesquisador do CTC, o Centro de Pesquisa da Cooperativa Comigo, responsável pela área de entomologia, né, manejo integrado de pragas. Estou aqui com a colega então de área de atuação, né, doutora Jurema. É muito prazer estar aqui nesse momento fazendo esse bate-papo com você. Agradeço aí a disposição. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse momento tão importante que é a nossa feira, tão querida nossa feira. E eu sou Jurema Hatz, pesquisadora da Estação de Pesquisa AgroHatz, que tenho o maior orgulho de dizer, sabia que ela é a única no Brasil que trabalha exclusivamente com entomologia. Então isso realmente nos enaltece muito de trazer essa parceria e esses conhecimentos e compartilhar com o produtor os nossos resultados que nós obtemos em nosso dia a dia. E interessante, né? Essa especificidade, né, de trabalhar exclusivamente com inseticida permite que se aprofunde mais, né, nos detalhes, né, dessa dinâmica e dessa disciplina em si e consiga trazer aí, a gente tem acompanhado de perto aí os resultados, né, apresentados pela Jurema, muito importantes, muito interessantes aí para toda a comunidade produtora de forma geral, tanto do Goiás, Brasil afora. E como nós somos credenciados pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, nós temos a possibilidade de trabalhar nos co-desenvolvimento de muitos inseticidas químicos, biológicos, bioinseticidas, biobotânicos, desalojantes, então todos os segmentos que fazem parte do manejo de pragas dentro da propriedade. Interessante, né? E entrando então até na temática mais específica das problemáticas que a gente tem vivido, né, no campo, falando mais especificamente do sistema soja-milho, né, essa sucessão que a gente tem aqui prioritariamente no sistema de produção da região de atuação da cooperativa, né? Às vezes também tem o sorgo, né, aparecendo ali um pouco, também é uma cultura de grande importância, mas pegando nesse cenário, né, a gente tem observado que algumas pragas que a gente tem considerado talvez secundárias, ou talvez que aparecem de forma esporádica, têm começado a aumentar, aparecer com maior frequência e talvez trazendo prejuízos que a gente não esteja visualizando, não esteja conseguindo mensurar, e a gente tem visto que o produtor às vezes está perdendo, focando em outra praga, e essas outras pragas secundárias estão levando essa produtividade, né? Com certeza. E nós estamos num momento muito interessante. Nós estamos exatamente no momento de transição. Acabamos de colher a soja e estamos no estabelecimento da cultura do milho. E este momento, nós estamos enfrentando as primeiras pragas na cultura do milho, são as pragas que não foram tão bem manejadas lá na cultura da soja, como percevejos, principalmente o barriga verde, que foi reproduzido e desenvolvido lá na soja, como a Spodoptera fugiperda principalmente, que ela também talvez passou desapercebida pelo produtor lá na soja e agora o reflexo dela no campo, que ela permaneceu no campo, né, ela permaneceu no sistema. Então, são as primeiras pragas que o produtor vai estar enfrentando neste momento. E essas pragas que nós vamos chamar de pragas secundárias, que passam desapercebido, nós temos aí algumas que têm chamado nossa atenção nos últimos anos. São pragas que lentamente têm aumentado, têm chegado na nossa região e que a gente vai vamos ter que aprender, de acordo com as nossas culturas, com o nosso manejo, repassar isso para o produtor, para os nossos técnicos da região, para a gente aprender então a conviver com essas pragas que vamos chamar de secundárias, que hoje estão tornando importantes, e até mesmo pragas que nós não tínhamos aqui na cultura da soja principalmente, e que nós vamos ter que aprender, como nós aprendemos hoje a trabalhar e manejar a cigarrinha no milho. E muito bem lembrado também, você comentou sobre essas que estão na soja e depois vão ali no início do milho, essas que se alimentam da soja e também do milho, mas também tem a cigarrinha que não se alimenta da soja, mas multiplica lá no milho tiguera e depois causa essa problemática toda na cultura do milho. Exatamente, lá no milho tiguera, que ela adquire os molicutes, e ela chega no milho agora que está recém-emergido, saudável, e simplesmente infecta essas plantinhas, porque ela já vem infectada de um tiguera que ficou aí para trás em algum outro local. Então, hoje também é interessante dizer, as pragas hoje gosto sempre de comentar isso aí, elas pertencem ao sistema. Então, a gente não consegue separar a praga por cultura, porque elas são oportunistas, elas vivem em função de alimento e umidade. Se tiver condições, elas vão proliferando, elas vão permanecendo. Algumas multiplicam de populações, outras não, só abrigam, alimentam, né?
Então, por isso nós temos que ficar atentos tanto na safra, safrinha e nos pós-colheita. E entrando mais especificamente em algumas pragas que a gente, dessas secundárias primeiro, que tem chamado mais atenção, você comentou que a gente não tinha aqui e está chegando, por exemplo, o cascudinho da soja, o Miócaros armatus, né? A gente tem observado em algumas lavouras ele causando a redução do stand, né? E se você puder falar um pouco o que é essa praga, quais os danos, quais os cuidados que a gente deve se atentar e o que a gente pode fazer para tentar amenizar esses problemas. Então, o miócaros, ele é um coleópterozinho, né? Que ele fica ali se protegendo debaixo da palha da soja. E ele vai acontecer bem na fase inicial, quando não começar os primeiros plantios de soja. Ele era uma praga muito comum no Mato Grosso, em algumas regiões do Mato Grosso, e agora nós estamos tendo ela aqui em Goiás, aqui no sudoeste goiano, em algumas regiões, já causando prejuízo. É uma praga que a gente tem que monitorar, observar, porque ela não tem um hábito determinado, tipo assim, a aplicação para miócaros é à noite. Não é assim. Então nós temos trabalhos onde mostra que ela não tem horário, ela pode estar se alimentando meio-dia, 3 horas da tarde ou meia-noite. Então ela tem esse hábito. Então é muito importante que a gente conheça a praga e veja a sensibilidade que ela tem aos inseticidas. Ela responde muito bem, por exemplo, aos inseticidas fipronil, por exemplo. Mas nós sabemos que o fipronil hoje não pode ser utilizado em aplicação aérea. Então nós temos que trabalhar com uma molécula alternativa que talvez não tenha performance tão boa para ele. Como, por exemplo, nós temos o acefato, os piretroides isolados. Então, talvez já existe hoje no mercado também misturas que já vem pronta, por exemplo, de acefato com piretroide, que dá uma performance muito boa. Então, assim, nós temos que trabalhar com essas ferramentas. Mas uma coisa é muito importante, duas. Primeiro, eu tenho que saber se a praga tem que estar lá, monitorando, acompanhando. Outro fator muito importante, volume de cauda. Com uma praga, com esse hábito, eu não posso ir lá aplicar 40, 50 litros de volume de cauda por hectare, que eu não chego até a praga. Então eu tenho que gastar mais água, eu tenho que levar o produto mais próximo do inseto. Aí eu tenho maior sucesso. Então esses dois fatores são muito, muito importantes para a gente ter. E assim, uma única aplicação não vai resolver esse problema. É uma praga difícil o alvo, então eu tenho que ir monitorando e talvez, se necessário, voltar a fazer mais uma aplicação. Interessante. E na mesma linha dos crisomelídeos, a gente tem observado um hábito diferente da serotoma, né, se alimentando de vagens, né? E muitas das vezes a gente chega a ser questionado, será que as aplicações que a gente está fazendo para ela não estão funcionando? Ou ela está se reinfestando rapidamente na área, como é um inseto que tem a fase jovem larval no solo, né? E a gente tem aí, o nosso sistema agrícola não tem mais o hábito de ficar revolvendo o solo, talvez ali essa população esteja grande, né, no solo. Exatamente. Então, a serotoma tem assustado a gente. Aumento, né, exponencial que nós estamos tendo essa praga na cultura da soja. E outra coisa, ela mudou o hábito. Ela não é só um desfolhador, agora está se alimentando de vagem de soja. Muito. Ela pega as vagens dos ponteiros ali e causa um dano muito grande. E, geralmente, ela é fácil de morrer. Ela é bem sensível aos inseticidas. E essas reinfestações, é porque a população está muito alta, ela está fechando o ciclo no solo. E outra coisa muito interessante que nós vimos, nós tivemos nossos trabalhos, é que ela desenvolve na fase larval dentro do nódulo da soja. Talvez você não ache ela totalmente exposta ali no solo, que não é tão fácil achar larva de crisomelídeo no solo, mas principalmente você pode encontrar dentro do nódulo da soja. Então, isso justifica esse aumento que nós estamos verificando no nosso dia a dia em questão do serotoma. Mas ainda os produtos mais específicos são os inseticidas de choque. Então até um outro dano aí que a gente nem está percebendo, né? Passando desapercebido. Se alimentando do nódulo lá na fase jovem. E além dessas pragas, a gente tem visto também talvez o trips aparecendo com maior frequência e a gente talvez também não tenha dimensão da perda que a gente está tendo ali por aquelas raspagens que ele faz. A gente já é um inseto pequeno ali, as folhas ficam um pouco ali rajadas e a gente talvez ainda não está sabendo se está perdendo muito ou se não está. Assim, no panorama geral, essa perda tem sido significativa, é importante fazer esse manejo. Exatamente. Quando, por exemplo, eu tenho fibrose, vamos falar que é uma praga nova aqui do Cerrado,
Porque tríplice era uma praga, mas uma presença no Rio Grande do Sul, quando teve aqueles veranicos nos últimos anos, antes de 2022, que ela veio da Argentina. E até então nós estávamos com as nossas condições climáticas normais. Quando nós pegamos um ano mais seco, nós começamos a verificar a presença de tríplice. Ela é muito pequena, foi trazida pelo próprio vento. E aí ela se instalou e a gente achou que era um problema daquela situação de estresse hídrico. E ela realmente não foi embora mais. Então hoje nós temos o tríplice como uma nova praga na cultura da soja. Só que ela é muito pouco conhecida. Hábito, sensibilidade aos inseticidas. As duas principais espécies que nós temos é a Caliotrips, que é aquela que tem nas asas, na ponta das asas e na base das asas, aquela coloraçãozinha branca, ela é preta com essas coloraçãozinha branca. E a Frankniella, tanto a Schultz como ocidentales, que ela pode ser totalmente alaranjada ou preta. Então, só que a sensibilidade dos inseticidas para essas duas espécies não são as mesmas. Então é muito mais fácil controlar a Caliotrips e muito mais oneroso controlar a Frankniella. E a Frankniella tem maior preferência para ficar dentro das flores. Então a gente além fica vendo só aquelas manchas prateadas na parte abaxial da folha, que vai cair, perdeu folha do bacheiro, perdi fotoassimilado para enxergrão, isso assusta, e abortamento, que o produtor nem percebe que teve abortamento, acha que é seca, um outro fator, uma deficiência nutricional, e possivelmente pode ser tríplice. Perda direta. Exatamente. Então, assim, tem que ficar atento e divulgar o máximo possível. Fica atento que tríplice é uma praga nova, nós temos que saber manejar a tríplice, mostrar a tríplice e fazer a aplicação dos inseticidas visando tríplice. Só que tríplice tem uma vantagem. Ele responde muito bem à associação de inseticidas biológicos com químicos. Isso ajuda bastante, porque quebra o ciclo e aí demora mais a refestação. Bem interessante. E agora já entrando nas pragas mais clássicas, a mosca branca nessa última safra foi a mais importante, né, que para a gente deu muito trabalho, né? A gente viu que em regiões talvez de mais baixa altitude, com temperatura maior, geralmente ela já dá mais problema, e até nas regiões onde ela não costuma ser problema, em semeaduras tardias principalmente, a gente teve uma grande dificuldade, né? E a gente tem visto a importância de já se preocupar, inclusive, com as ninfas desde o início, né? Isso é muito interessante, porque eu acho que o produtor erra no manejo de mosca branca, porque a mosca branca, para mim, é a praga que mais tira a produção da soja. Como a cigarrinha é a principal praga do milho, a mosca branca não é a frequência percevejo, mas quando que ela aparece, ela leva 10, 20 sacos por hectare em questão de dias. Então, o produtor tem que ficar muito atento, porque realmente essas ninfas que vai causar o maior dano, o produtor fica muito preocupado em fazer as primeiras aplicações visando só o adulto, e a vida do adulto é muito curta, então até é muito rápido ter ninfa e ter ovos. Então, assim, eu acho que o manejo hoje nós temos que fazer desde o início, pensando já num complexo, pegar o adulto e pegar a ninfa e controlar ovos. Mais uma vez, os biológicos têm um papel muito interessante no manejo para ajudar a quebrar o ciclo. Então, eu acho assim, se a gente pudesse fazer uma receita, que não existe receita, mas utilizar sempre os biológicos associados aos químicos para a mosca branca. Só que tem um fator, ela é um inseto que acontece principalmente em condições de estresse hídrico. Mas geralmente isso vai dar no final do mês de dezembro, início de janeiro, até fevereiro. Aí tem uma chuvazinha ali que ajuda bastante. Então, assim, mas você falou um ponto muito importante. Está sempre preocupado já, desde a fase inicial, começar a trabalhar com manejo de ninfas para eu ter menos prejuízo e depois eu perder não tenho mais alternativa. Eu perco o time, a população é explosiva e aí então é tipo enxugando gelo. Eu não vou ficar conseguindo, não vou quebrar mais o ciclo da praga. Então ali desde o vegetativo, se a gente já começa a ter aquelas ninfas, fazer um produto ninficida que a gente fala, né? Inclusive até ali pensando no pré-fechamento depois que Exatamente. A gente não tem mais a opção de não tem facilidade para colocar um produto no terço médio, inferior, seria um momento para a gente deixar um residual ali pensando nessas ninfas. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente podia compartilhar isso com o produtor? A importância da primeira aplicação, independente da praga. Isso, é muito importante. Se eu pego na fase inicial da instalação, do desenvolvimento, da colonização, eu tenho mais sucesso. Agora, se eu chego à tarde, se eu já cheguei, já está acontecendo, a população está mista, já tem
aí realmente eu vou fazer 2 aplicações. Aí é aquele questão, Jurema, os produtos não estão funcionando, não estão performando. Mas na verdade, talvez nós chegamos tarde na primeira aplicação. E agora em relação aos percevejos, né, o complexo de percevejo na soja, a gente tem acompanhado sempre essa frequência grande do marrom, né? E só que a gente tem visto aumentar nos últimos anos também o barriga verde, né? Desde até o vegetativo da soja, a presença dele, e a gente sabe que depois ele vai ser uma problemática lá no milho. E assim, qual que é a visão que o produtor tem que ter, pensando já no vegetativo até no final da soja, porque depois que tem aquela alta população lá no milho, a gente tem as estratégias para amenizar, mas se a gente conseguir reduzir esse problema até lá, a gente vai ter um sucesso maior lá no início do milho. Com certeza. Assim, essa sua observação foi muito interessante no sentido seguinte: percevejo não precisa ter alta população. Meio a 1 percevejo é considerado uma alta população. Então, assim, fala assim, eu não estou vendo percevejo essa safra. Pode olhar. Se você fizer um pano de batida, você vai achar pelo menos meio percevejo a 1. Isso aí, sendo bem manejado, eu consigo sair da soja com 3 percevejos de pano de batida. Se eu não fizer isso bem manejado, o barriga verde tem um ciclo muito curto. Ele fecha muito mais rápido. Aí sobra muito percevejo para a cultura do milho. Então, esse monitoramento, começando ali na fase vegetativa, tentando quebrar, e depois ali na fase final do reprodutivo, ali no R6, começa a amarecer, e o produtor tem aquela falsa opinião que a soja está pronta, eu não preciso fazer mais nada para percevejo. Ali é um multiplicador de percevejo, principalmente a barriga verde. Até eu colher, até eu plantar o milho emergir, é capaz de dar umas 2 gerações de percevejo. Não dá não, 2 não dá não, mas 1 é certeza que vai acontecer. Então é muito importante. Então nós temos 2 grandes espécies hoje na soja. É o marrom, que vai ser o eterno, e o barriga verde aumentando muito de população e importância em função do manejo mal adotado no final da cultura da soja, principalmente tentando quebrar a população dele para permanecer no sistema da cultura do milho. E às vezes também pelo comportamento do barriga verde, o produtor está fazendo pano de batida até ali no final e está caindo o marrom, e aí às vezes caiu um ou outro barriga verde. A gente costuma até brincar. Se caiu um barriga verde, pode saber que a população já está alta, com porque certeza. ele geralmente fica mais escondido, E, né? a ninfa do marrom com barriga verde são tão parecidas, elas só vão diferenciar mais nos últimos instantes. Elas são marronzinhas, iguaizinhas, tem que ter muita experiência. Ela vai ficar com a barriguinha verde, né, com o abdômen verde, só nos últimos instantes. Então, quer dizer, muitas das vezes está para contando ninfa exatamente, de marrom, e na verdade é o barriga verde naquela situação. E aí, hoje, por exemplo, a nossa região, nós podemos verificar que nós estamos tendo, aumentou tanto a incidência do percevejo, aumenta essa safra do percevejo barriga verde no milho, que nós tínhamos muito mais aplicações de inseticida para cigarrinha do que para barriga verde. Agora nós estamos aí com 4 aplicações para barriga verde no milho. Então, quer dizer, realmente é muito importante. Então, nós temos que manejar lá na soja, no plante aplique, essa operação é fundamental. Olha, se você pensar, colher a soja, plantei o milho no mesmo dia, o milho vai emergir daqui 6, 7 dias. Esse período todo, esse perceber está ali passando fome. Fome não porque está se alimentando de grão seco de soja, mas ele está numa deficiência, numa deficiência de alimentação, num estresse. Quando ele acha um milhozinho que está saindo, ele vai e faz várias picadas. Aí o produtor fala, não tem área foliar, não vou aplicar inseticida. Percevejo barriga verde, não precisa de área foliar, não. Ele viu que está emergindo, ele já vai tentar se alimentar ali. Então, por isso que esse plante-aplique é fundamental, para eu diminuir a presença desse percevejo no sistema. Aí, quando o politinho, quando ele emergir, aí eu faço uma segunda aplicação, complementando para aqueles que não controlaram e que começaram a chegar de fora. Isso é muito importante também para a gente deixar. E volta naquela questão de volume de cauda. Essa praga precisa de água para molhar a palha. Eu preciso levar o inseticida até ela. Que ele fica ali mais escondido, então a gente precisa fazer com que o inseticida chegue lá até ela. Exatamente. E o ideal, 2 aplicações pelo menos, né, na palha e no palitinho, para fazer um bom manejo. Essa não substitui uma outra. Um bom manejo tem que ter qual que é a melhor, eu quero fazer uma, qual que é? Não existe uma.
vamos ter que, agora com essa pressão que nós estamos tendo, já que nós estamos deixando escapar muito lá na soja, o ideal seria 3, mas eu sei quanto é tão difícil a gente posicionar 3 aplicações, né? Eu entendo também. Também sou um produtor, então nós sabemos o nosso lado. Mas pelo menos essas 2 são fundamentais. E aproveitando que a gente já entrou no milho, né, a tão temida cigarrinha, né, essa problemática do complexo de enfesamento, né, como é um inseto vetor, né, a gente já tem uma tomada de decisão ali que é basicamente presença e ausência, né, e a gente tem visto que o produtor talvez não esteja preocupando tanto quando tem uma baixa incidência, baixa população, mas isso talvez seja um falso baixa, né? Porque Exatamente. Na verdade pouquíssimas cigarrinhas infectivas, né, que estão transmitindo podem ocasionar grandes perdas, né? A gente tem observado isso, né? E gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão dessa falsa impressão de que está tudo tranquilo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque é o seguinte, eu sempre comparo a cigarrinha com o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Não precisa ter muito, se tiver um infectado, eu já me transmitiu a virose. No caso da cigarrinha, são os molicutes. Então, por incrível que pareça, nesses nossos ensaios, tem que contar a população de cigarrinha e acompanhar todas as características de severidade, da doença e tudo, mas a população, em média, não passa de 2 cigarrinhas. 2 cigarrinhas me tira 20 sacos de milho por hectare. Uma cigarrinha me tira 20 ou mais. Se o milho, dependendo da genética do milho, for um milho mais suscetível, eu perco muito mais. Como eu acho que a mosca branca na soja é um inseto que tira maior produção na soja, no milho, o inseto que tira maior produção do milho é a cigarrinha. A fase que eu tenho que proteger a cigarrinha é a fase inicial do milho. Ali no momento da germinação, do V2, V4, V6, onde começa a multiplicação celular exponencial. Então, uma célula infectada com os molicutes, ela vai dividir em 1.000, 10.000 células infectadas. Então, por isso que eu tenho que quebrar o ciclo. Então, cigarrinha não é população, é medo. Tem que ter medo dela, porque ela vai tirar a produção. Com certeza. Mesmo fazendo uma aplicação, 2 ou 3, eu deixo de colher. Isso já é uma característica dela, né? Querendo ou não, por mais que o tratamento seja eficaz, que tenha um bom controle, mas um ou outro escapa. Não tem como não escapar. Então, a gente tem que trabalhar com cigarrinha, com baixa população e já, assim, infelizmente, é calendarizado. No V2, no V4, V6, rotacionando grupos químicos. Ela responde muito bem ao controle biológico, pela estrutura do milho, pelo cartucho, pela umidade. Ajuda muito no manejo de ninfas, isso é muito importante. Nós aprendemos muito com cigarrinha. Ela tem 10 anos, 12 anos que ela está na nossa região aqui. Nós fomos os cobaias para poder trabalhar com cigarrinha no Sudoeste Goiano. E sobre novas moléculas que têm uma proposta de paralisação da alimentação, elas têm contribuído para a redução de doenças? Bem, nós temos 2 moléculas muito interessantes. Uma é a dimpropiridase, que ela paralisa a alimentação do inseto, muito eficaz no controle de cigarrinha, pulgão no milho e mosca branca. Depois nós temos também o prinazolim, que é o isocicloceram, que também paralisa a alimentação, muito importante no controle de percevejo e cigarrinha no milho. Então, realmente, são moléculas inovadoras que têm que vir fazer parte para quebrar a infecção, a transmissão de doença, para eu entrar com esses produtos mais tradicionais no choque, dentro do manejo, e esses quebrando, então, a transmissão de doença e fazendo com que o milho consiga desenvolver melhor nessa fase inicial. É um complexozinho aí, bem legal. Porque no início, quando o milho é mais sensível, a gente tem muitos adultos migrando, né? Uma praga que migra facilmente, né? Exatamente. E os produtos tradicionais, eles são bons, mas eles não deixam nenhum residual, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Esses produtos têm uma proposta de ficar um pouco mais aderido ali na folha, seja na superfície ou internamente, e tem essa propriedade que, para a condição de um certo vetor, ajuda bastante nessa redução da transmissão. Com certeza. É tipo assim, ó, eu preciso de várias ferramentas, de várias estratégias para conviver com um inseto tão nocivo igual a cigarrinha. Parece que é tão simples, mas a gente vai ver
o quanto a capacidade destrutiva dela é tão forte que a gente vai avaliar e verificar só lá na colheita. Então, na colheita é que eu vou analisar o que eu fiz no meu manejo lá no B2, B4, B6. Olha que louco! Né? Então, assim, não precisa ficar procurando cigarrinha morta, você não vai achar. Você usa um biológico, você vai achar uma ou outra para tirar uma foto, o resto você não vai achar, mas com certeza você tem. Você está protegendo aquele milho de uma cigarrinha infectiva que vai estar ali causando problema na cultura. Então, aproveitando os sugadores no milho, ainda temos um pulgão, né, que tem aumentado. Nossa, esse é um problema, hein? Vamos chamar de problema novo. Toda vida tem pulgão em milho, toda vida. Só que agora os materiais são mais sensíveis, a gente está vendo uma multiplicação maior dos pulgões e o produtor deixando para manejar só lá na fase final. Porque, olha, ele começa a aparecer depois do V4, V5, ele por aí. Então, essa fase eu já estou quase deixando de fazer o manejo de cigarrinha. Aí eu vou ter que entrar. E os produtos mais específicos para ele, geralmente, não são os mesmos que a gente utiliza para controle de cigarrinha. Então, por exemplo, se eu usar, pega um exemplo aí, um metomil para controlar a cigarrinha, eu não vou controlar pulgão. Se eu estou tendo lagarta ali nessa fase, eu não vou aplicar um lagarticida, eu não vou matar pulgão, controlar pulgão. Aí ele escapa dessa fase inicial e eu vou ver só lá no pré-plandoamento. Aí é tarde. Aí eu tenho lá 1000 pulgões sugando uma planta de milho. Aí ela vai desestruturar toda aquela planta. E cada colônia que eu tenho de pulgão ali, a proliferação é muito rápida. Nossa, é muito rápida, é exponencial. Se uma ninfazinha de pulgão, ela nascer hoje, daqui 4 dias já é um adulto e pode colocar mais 10 pulgões por dia. É muito louco. É muito louco. É muito, né? Rápido. Então, a gente tem que estar sempre atenta. Eu gosto muito de falar da biologia da praga, para a gente poder entender como que o inseticida vai comportar e o que eu posso esperar. Porque fica só naquela questão, mata ou não mata o inseto? Não, nós temos que entender que fase, onde ela começa a causar dano. Então ela começa a multiplicar lá no V4, V5, ele começa a soltar seus primeiros pulgõezinhos, porque ela produz por partenogênese, né? Quer dizer que é isso, ela não precisa de acasalar, ela já solta o insetinho pronto. E esse inseto só é fêmea, e nós não temos pulgão macho. E essa fêmeazinha, daqui 4 dias é um adulto, eu vou soltar mais 10 fêmeas. Então, é uma coisa de exponencial mesmo. 10 por dia. 10 por dia, é muita coisa. E em cada 4 dias ela torna-se adulta. E aí nós precisamos fazer esse manejo, esse controle. Nós temos que conscientizar o produtor dessa necessidade. E nem todos os materiais são tão tolerantes ao pulgão. É igual a gente questão de cigarrinha. Estamos começando a trabalhar com outra linha agora para poder ter uma performance, um manejo melhor, para poder controlar os pulgões. Para fechar agora, bem completo o nosso sistema todo, a Spodoptera frugiperda, né? Aí sim, sobrou a Spodoptera, né? Que ela tá lá na soja. Na soja. E aquela população alta no milho, muito provavelmente veio da soja. Porque na soja a gente não fica vendo a alta população de Spodoptera. Você vê uma lagarta, uma aqui, outra ali. Mas uma aqui, outra ali, cada fêmea coloca 1.500 ovos, vai sobrar a lagarta para, né? Então, no manejo da Spodoptera na soja, o que nós vimos nos últimos anos é essa necessidade. Eu gostei muito do nosso trabalho que nós desenvolvemos esse ano lá na estação, onde nós pegamos os nossos trabalhos, pensando na janela ali, onde o milho está determinando o seu potencial produtivo do V2 a V6, a V8. Ali eu tenho que fazer a maior proteção. Se pudesse colocar esse milho dentro da proteção, eu faria. Porque ali tem cigarrinha, percevejo, lagarto. E com esse manejo que nós começamos a adotar para controlar cigarrinha mais perto, nós começamos a utilizar produtos mais prêmios nessa fase inicial. O contrário que o produtor faz. O produtor geralmente guarda os melhores produtos, Clofenapir, Doxacarb, para a situação que o lagarto é um pouquinho maior, numa situação mais emergencial, apaga fogo. Aí vai o produto, a planta e não resolve nada. O que nós fizemos? Trouxemos para mais cedo e fizemos a reaplicação. Olha, a tranquilidade fica perfeita. Nós temos muito mais tempo uma planta sem lagarta, não completa ciclo e eu tenho os melhores resultados. Essa é a minha sugestão para o produtor. Antecipe a utilização dos seus inseticidas prêmios, os melhores inseticidas para mais cedo e repita. Com certeza você vai ter muito mais tempo sem lagarta. Muito mais tempo. Aí nós temos um monte de ferramentas associadas. Temos os vírus,
temos manejo para adultos, né? Confundimento de macho, temos as pseudomonas, que está muito em alta agora também, temos as bactérias, temos um conjunto de outras ferramentas que podem ser utilizadas aí juntos com os químicos para ter um maior sucesso. Essa praga sozinha, ela é uma das principais lagartas no mundo, a Espodoma frigipera. Eu concordo plenamente com esse posicionamento de fazer os melhores produtos bem no início, com lagartas no time certinho, para a gente, entre aspas, colher o benefício daquele produto. Exatamente. Que é fazer um controle muito eu bem pego feito. lagarta no L1, no L2, pego lagarta no L3 e eu tenho, com isso, não dá tempo de ter as reinfestações. E aí a gente tem os melhores resultados. Vamos trabalhar com isso aí, para a gente poder multiplicar isso na nossa opinião. Sim, eu acho que foi muito interessante esse bate-papo aí. Com certeza. Conseguiu trazer várias informações, muitos detalhes importantes no manejo de várias pragas que são muito importantes, umas com a importância ascendente, né, outras que estão aí já há muito tempo. Foi muito legal, eu agradeço demais aí o seu tempo e o seu conhecimento para contribuir com a gente. Nós que agradecemos muito, porque essa parceria que nós temos comigo, gosto sempre de falar, eu sou cooperada, sou pesquisadora, sou professora, sou produtora, quer dizer, eu tenho todo um segmento para entender tudo que nós temos, a nossa preocupação com o produtor. E eu tenho o maior respeito pela cooperativa, pelo comigo. Contando um pouquinho do meu passado, eu trabalhei na empresa Goiânia de Pesquisa Pecuária e a sede dela era dentro da Comigo. Então, assim, eu, entre aspas, sou uma filha da Comigo e tenho o maior prazer. E, assim, compartilhar conhecimento eu acho que é muito gostoso, principalmente para colegas no campo, tá aí no dia a dia, manejando pragas. É muito fácil eu sentar aqui, bater um papo com você, resolver o problema da praga. Mas lá no campo eu sei que eu tenho operacional, clima, mão de obra, doença, plantas daninhas, e é um complexo de tudo isso aí. Então, foi muito gostoso esse bate-papo e espero que nós tenhamos conseguido transmitir um pouquinho das nossas contribuições para você, produtor. Não, com certeza sua participação na feira trouxe muitos conhecimentos, muitos insights. A gente sabe que tem outras problemáticas envolvidas, mas especificamente da parte de pragas a gente já vai conseguir melhorar bastante aí. Com certeza. Obrigada, Diego. Obrigada. Então chegamos ao final do nosso bate-papo. Agradeço a você que nos assistiu até aqui. Esperamos ter contribuído aí com vocês e boas safras aí futuramente.